Olá, paz e graça, meus irmãos, de volta com a série Diabo Homem e um Ser Espiritual que Existiu, de Adão até o Juízo de Deus. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Nós estamos aqui passando conhecimento daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, eternamente. Agradeço a todos os irmãos inscritos nesse canal, a todas as visualizações. Agradeço de todo o coração aos queridos irmãos, e que os irmãos acompanhem e tirem suas próprias conclusões dos ensinamentos que passamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, um canal que eu sempre falo que não está com a verdade 100%. 100% está com a verdade somente aquele que é o Espírito maior, o Espírito de Deus. Ele é o dono da verdade e nós somos apenas o seu instrumento. Esta é a 16ª parte, é uma série maior que nós estamos percorrendo a Bíblia, versículos, capítulos, e buscando lá do passado a história que aconteceu com os impérios, a história que aconteceu com as civilizações. E isto é muito interessante, porque se nós não ir na história, entender a história da Bíblia, o Antigo Pacto, e também não entender os livros banidos, chamados apócrifos, nós não entenderemos a nossa história, não entenderemos a nossa humanidade. E aqui no canal nós estamos passando esse conhecimento para os queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos, que esta paz de Deus possa estar sempre e eternamente dentro dos vossos corações, dentro dos seus corações, e que a fé verdadeira, que a fé da Bíblia, que a fé que vem do Espírito de Deus possa estar sobre os seus seres, possa estar sobre os seus corações, e que esta bênção, essa palavra bênção, é no português Brasil, que tudo de bom que vem da parte do Altíssimo, porque Ele é o Deus das luzes, Ele é o Pai das luzes, que essas luzes possa estar sempre nas suas vidas mais, que cada dia Ele venha te iluminar mais, a sua família, os seus filhos, e venha iluminar com o entendimento da palavra, a palavra da história, a palavra que saiu da boca do Altíssimo e ficou na história, ficou nos livros, nos papiros, nos pergaminhos, e que muitos dizem que não tem como crer em Deus, porque foi o Deus da narração dos hebreus que eles narraram lá. Mas eu quero dizer aos irmãos céticos ou ateus, não sei, não é naquilo que você crê, eu respeito. Eu quero dizer que tudo que saiu da boca dos hebreus, que ficou registrado na Bíblia, saiu da boca do Espírito de Deus. Não foi eles que inventaram esse Deus. Dos 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamam de Torá, mas eles receberam da boca de Deus. Isso é tão verdade que Deus chamou Moisés e disse: sobe aqui, Moisés, olha. Então não tem como, meus irmãos, falar que é o Deus da narração dos hebreus.
porque os hebreus criaram esse Deus e falaram dele. Não, é Deus que falou para os hebreus. É Deus que transmitiu a sua palavra para os corações daquelas 12 tribos. Falou com eles, falou lá no monte, lá em Êxodo 19. E se revelou a este povo que foi chamado Yahudá, os Yahudins, os hebreus, que o nome português hoje, judeus. Então nós aqui não estamos com a verdade, estamos transmitindo a história que aconteceu no passado e que essa história que ficou nos livros, essa história que estava nas pedras, as palavras, os mandamentos que estavam nas pedras, estava fora deles. Deus, no futuro, porque Deus conhece o futuro, Ele prometeu, pela soberania dele, que Ele é o Altíssimo, que Ele voltaria e derramaria o sangue dele. Diz o primeiro livro de Adão e Eva, que Ele prometeu para Adão que ele retornaria, derramaria o sangue dele, ele ia se revestir de carne e sangue, como era o corpo de Adão. Ele disse a Adão: Adão, não fique triste, porque eu voltarei. Com 5 dias e meio eu vou voltar. Você está vendo a palavra que sai da boca do Altíssimo? Não saiu da boca dos hebreus, de Moisés, de Adão, de Eva, das civilizações. Não, de Deus. Agora, se você não crê, eu não posso obrigar você a andar no caminho que eu ando, pensar como eu penso, obrigar você a crer na Bíblia, nos apócrifos. É para quem crê. Hebreus capítulo 11, o escritor diz que para acreditar em Deus, tem que crer que Ele existe. Tem que ter fé. Se você não tem fé, você não acredita, mas a fé vem dele. E o respeito não vai mudar nada. Para Deus, não. No olhar de Deus, você crendo ou não, não muda nada para Ele. Pode mudar para nós, seres humanos, mas para Ele, não. Ele continuará existindo, continuará sendo eterno, continuará sendo bom, continuará sendo perfeito, o Pai dos Espíritos. Continuará mandando sol, lua, estrelas, dia, noite. Eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que aquilo que estava fora nas pedras da lei, no futuro Deus falou a Adão. Deus falou na língua humana para Adão, 5 dias e meios. E Adão não entendeu. Quando Deus viu que Adão não entendeu, ele falou na língua espiritual para que ele viesse a entender. Porque quando ele é expulso, Deus fala através da palavra dele a Adão. E ele diz a Adão e Eva: Adão, não fique triste porque eu voltarei. Não é com 5 dias e meio, porque passaram os seus 5 dias normais, esse tempo nosso aleatório, passou os 5 dias e meios, esse tempo físico, temporal da humanidade, e ele ficou triste, diz o livro de primeiro Adão e Eva, livro de Adão e Eva, o primeiro livro, e eles choram, entram na caverna do tesouro, quando eles veem a sua sombra nas pedras, eles têm medo, eles pensam que é outro ser, eles pensam que quando eles veem as suas sombras, eles temem, eles têm medo. Passam 5 dias e meios e nada acontece, e passou 5 dias e meios e ele chora, se entristece, com esse chorar humano mesmo.
porque ele queria voltar para o paraíso, ele queria voltar para o Éden. Paraíso, para os irmãos entenderem, o Éden, o jardim de Deus. Porque lá eles eram iluminados com a luz do próprio Deus. Lá eles eram perfeitos. Lá eles estavam em outro nível, num nível elevado, alto, perfeito. A alma estava perfeita, o espírito estava perfeito. E eles encontram uma caverna, e é chamada de caverna dos tesouros, porque tinha muitos tesouros nesse mundo físico, e eles fazem a sua morada lá. Lá é a sua casa, a casa deles, de Adão e Eva. E quando chega a noite, chega as trevas, eles temem, eles têm medo, e eles entram para dentro da caverna e fica tudo escuro. As trevas tomam conta e eles temem, eles têm medo, fica com medo a noite toda. E eles falam, como é que nós vamos enxergar? Nós não estamos vendo nada, é tudo escuro, tudo é trevas. E Deus chega e diz para ele, através da palavra, naquela noite, essas trevas, Adão, vai ser somente 12 horas, não vai ser por toda a vida. Para que eles viessem entender o tempo físico, vai ser 12 horas de dia e 12 horas de noite. E ele se acalma. Quando ao amanhecer vem o sol, eles olham o sol e no olhar deles eles falam, lá está Deus, a luz. E eles passam a entender que o sol era o próprio Deus, porque Deus falava com eles, tinha intimidade com eles no Éden, no jardim de Deus. E eles olham o sol e falam, lá está Deus. Tem medo, correm, se escondem na caverna, porque aquela luz iluminava, o luminar maior. E diz os livros apócrifos que quando chega a lua, eles correm, eles dizem, agora também é Deus. E quando nós olhamos para as civilizações do passado, antes do dilúvio e depois do dilúvio, de Adão até Noé, sem cães de fé, depois do dilúvio, sem cães de fé, nós vemos a Mesopotâmia, nós vemos o Egito adorando deuses. Faz do sol, faz da lua os seus deuses. Deus Ra, Deus Sol. A Mesopotâmia com Nimrod, com a Sera, com os seus deuses. Eles fazem do sol os seus deuses. Por quê, Fernando? Porque começou isso com a expulsão de Adão e Eva. Porque eles queriam ver um Deus físico, um Deus como era eles. Eles eram físicos, homens, pecadores, imperfeitos. Então eles tinham que ver para crer, para acreditar, para que ele existia, que ele existe. Isso começa com a expulsão. Eu estou falando isso para que nós entenda diabo, homem e um ser Satanás que existiu. Quando eu digo que chega a noite na terra física, depois da expulsão, eles veem a sombra, eles têm medo. Quem cria o medo não é Deus, é eles. Eles criam medo quando a Eva, na sua mente, pela sua mente, ela cria o ser. Como muitos estão ensinando aí através da Kabbalah, de Zohar, esses livros que eu posso dizer que estes são apócrifos.
verdadeiros, que não têm a inspiração. Porque eles dizem que o mal estava fora. A Cabalá é um livro pagão, que se usam em números infinitos a Cabalá, e dizem que o mal estava fora a Cabalá. Estava ali fora, Deus cria o mal, e o mal está ali fora do Éden, e que eles foram criados com a sua liberdade. Isto está certo, é verdade, eles foram criados em liberdade, e o mal está ali fora, porque Deus criou esse mal. Mas a Cabalá diz que esse mal está fora. E quando eles comem, desobedecem, esse mal passa para dentro, o instinto mal. Mas nós olhamos os livros fora da Cabalá, nós entendemos que eles eram perfeitos, que eles eram querubins, e que pelas suas liberdades, pelo seu livre-arbítrio que tinha, eles criaram um espírito opositor ao próprio Deus, que quando ele cria esse espírito na mente, cria a serpente na mente, não que a mente era a serpente, não que a natureza dela era a serpente, mas na mente dela ela criou a serpente, e a serpente trouxe o instinto mau e colocou dentro deles. Porque o livro de Adão e Eva diz que quando eles olham para a sua pele, depois que eles são expulsos, eles veem a pele, o corpo deles diferente. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Principalmente os judaizados, que eu respeito, são filhos de Deus. Os judeus de 1948, que usam muito a lei, a Torá. Mas será se está inspirado? É oral, porque eles dizem que é oral. Tem coisas que estão certos, sim. São conhecedores da lei, dos livros da lei, dos profetas. Então, Deus chega e diz a Adão: Adão, são 5 dias e meios eu voltarei. E ele não entende. E Deus chega para ele, depois da tristeza, do medo que eles criaram. Porque quem criou o medo foi eles. Quem criou o mal foi eles. Por quê? Eu citei agora um pouco dessa Cabalá, porque eles falam que, lá no livro de Isaías, que fala da soberania de Deus, que ele diz: eu crio as trevas, eu crio a paz, eu crio a guerra. Eles dizem que naquele momento Deus criou o mal e colocou o homem à prova daquele mal que ele mesmo criou. Então Deus criou o mal, coloca o homem com liberdade, perfeito, e coloca o mal fora do homem para provar o homem com aquele mal. Então isso é contraditório. E nós ensinamos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre que Deus cria o homem perfeito, a mulher perfeita, coloca no lugar, no nível perfeito, no jardim do Éden, no jardim de Deus, no paraíso espiritual, aonde há só a bondade, e pela liberdade deles, Deus dá uma ordem. Eu entendo que Deus deu um limite para ele, um limite espiritual falando para eles, e eles passam do limite. E no momento que eles passam do limite, eles mesmos, por ser perfeito, espírito, querubim, eles criam um espírito ao contrário, de desobediência a Deus. E aquele espírito é criado invisível, sem corpo, na mente deles.
Eles criam um espírito ao contrário a Deus, e esse espírito é criado na mente deles, e eles passam a ter o mal desse espírito dentro deles, que é chamado de instinto mal, da maldade dentro dos homens. E ali entra o quê? A maldição, a maldade no mundo físico. É isso que nós cremos. E Deus fala a Adão agora: Adão, não são 5 dias seus, mas são 5 milênios e meio. São 5.500 anos que eu voltarei. Derramarei meu sangue. E ele se alegra. E ele vai viver quase 1000 anos. Antes do dilúvio. Eu vou começar uma série aqui falando dos filhos de Deus espirituais e filhos de Deus carnais. E vou somente usar o livro do começo até Adão e ler também a vocês os livros apócrifos. Tá bom, meus irmãos? Então, essa é a 16ª parte. Eu fiz essa introdução para que os irmãos entendam um pouco o que é os livros banidos da Bíblia. Existem muitos livros achados no Mar Morto que era a própria Bíblia, essa que você está com a Sociedade Bíblica Brasileira passou a vocês, passou a nós, chamado brasileiros, no português Brasil. Também tem aqueles livros que foram criados lá atrás, sim, pelos homens, pelas mãos dos homens, que eles criaram, fizeram um monte de livro e falou e afirmou que Deus inspirou. Um exemplo deles é muitos livros aí, principalmente o livro da árvore genealógica, o livro que tem a árvore genealógica, a árvore da vida. A Talmud também é um livro que eles dizem que é oral, que é perigosíssimo, que chama Jesus de feiticeiro, chama Jesus de mentiroso, chama Yahushua de mentiroso, que ele era um bruxo. Então tome cuidado. Ele não trouxe nenhuma religião para salvar o homem. Ele não disse a religião judaica é a verdadeira. Ele não disse a religião do cristianismo é verdadeira. A religião do islamismo é verdadeira. O Islã, ele não trouxe o islamismo. Ele não trouxe o cristianismo, nem o judaísmo. Ele não trouxe o budismo. Ele não trouxe o espiritismo. Ele não trouxe. E estes querem levar as pessoas ao erro, dizer que a religião é que leva a Deus. Não leva. O que levou a Deus foi o filho dele que levou os hebreus de volta para Deus. O apóstolo Paulo disse, ele reconciliou os hebreus, reconciliou nós com Deus, e através daquele feito, nós agora estamos aperfeiçoados no Espírito, somos um agora, aquilo que ele fez por eles, nós somos beneficiados através do seu Filho. É ele que levou os homens a Deus. A palavra, a verdade, o verbo. Esta é a 16ª parte. Eu volto com a 17ª. Daqui a pouco, não saia daí. Paz e graça.